Efésios, capítulo 1, apenas os versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra, meditando nela. Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e sairmos daqui, Deus, edificados, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Deus, sei que a mudança não está, Deus, em mim, mas no Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Deus, derramar a Sua graça para a Tua glória. É o que peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir X-Men. Quantos aqui já assistiram? Quando eu cresci, eu vi que fizeram filmes do desenho, dos quadrinhos, e percebi que eu ainda continuava gostando muito, porque os filmes são muito bacanas. E preparando este sermão, eu me lembrei de um personagem, de um mutante, e que ele, inclusive, fazia parte dos vilões. Você se lembra da Mística? Para quem não sabe, ela tem a capacidade de se transformar em quem ela quiser. Ela consegue fazer uma cópia. Então não seria muito difícil ela fazer uma cópia de você. Exatamente como você é. Então, ela tinha essa habilidade. Você pode imaginar que, cara, que interessante. Imagina eu poder me transformar em quem eu quiser, me parecer com quem eu quiser. Mas não são poucas as vezes que ela é pega em crises existenciais. Finge ser tantas pessoas que acaba perdendo a ideia de quem ela é. Não sei se o autor do personagem ele ficou pensando na vida real, mas aqui ele consegue, com esse personagem, trazer uma grande lição. Fingimos ser quem não somos a ponto de não saber quem realmente somos mais. Vivemos tanto a vida de outra pessoa que esquecemos quem nós somos. Se eu perguntasse para você, quem você é? O que você responderia? Talvez na tentativa de fugirmos da realidade, vivemos outra vida e nos perdemos nisso. Talvez, meus queridos, a nossa sociedade nunca sofreu tanto com crises de identidade. Eu não sei mais quem eu sou. Mas o que isso tem a ver com o texto de hoje? O prefácio do apóstolo Paulo não é qualquer um. Nestes 2 versículos, ele nos informa quem nós somos. Você notou isso? Percebeu isso? Quando ele se apresenta dizendo quem ele é e se dirigindo ao seu público que mora naquela região, ficamos sabendo quem nós somos. Mas para quem Paulo escreve esta epístola, mais conhecido como uma epístola? Paulo escreve para judeus e gentios que creram no Evangelho. Isso aconteceu quando ele estava em Éfeso. Atos 19 registra quando ele chega lá. E é muito bacana que ele registra todo o drama que foi estar naquele lugar, pregando a palavra do Senhor e saindo depois de 3 anos com a igreja forte, com a igreja viva. Agora, em uma prisão domiciliar, Paulo escreverá instruções, ensinará verdades maravilhosas para aquela igreja e por todas as outras igrejas que foram plantadas naquela região. E agora, perceba como ele começa a carta. E veja as informações valiosas sobre quem você é. Sobre quem você é. Meus irmãos, pois somente em Deus sabemos quem somos. Por isso, nessa noite, responderemos a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou, afinal de contas?
Para saber quem você é, o primeiro passo, então, é saber de quem você é. De quem você é. Paulo sabia. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, quem é você? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Olha lá o início do versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Observe como ele começa a carta. Não é como qualquer outra carta. Não. Mas ele poderia ter começado como qualquer outra. Sou eu, o apóstolo Paulo. Não. Não. Ele nos dá mais informações, mais detalhes. E pode ser por causa de um problema que ele teve com alguns irmãos que não acreditavam no seu apostolado. Então ele começa, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus. A palavra apóstolo no original significa enviado. Paulo então diz que ele é enviado de Jesus por vontade de Deus. Não foi da cabeça dele, não foi ideia dele. Você lembra da conversão dele lá em Atos capítulo 9? Se você der uma olhada, perceberá que quem para ele a caminho de Damasco é o próprio Cristo. E o mesmo Cristo o chama para que depois ele seja enviado. Naquele tempo, essa palavra tinha um peso grandioso. O enviado ia com a mesma autoridade daquele que o enviou. Ele ia com os mesmos poderes daquele que o enviou. Paulo foi escolhido, então, por Jesus para uma missão única. Levar o evangelho aos gentios. Um apóstolo que ele mesmo diz que dos apóstolos ele era o menor. Nascido fora de tempo. 13 apóstolos apenas, incluindo Paulo. E eu aqui enfatizo apenas. Por quê? Apóstolo Valdemiro Santiago, Renê Terranova, Márcio Valadão da Lagoinha são apóstolos falsos. E são tantos hoje em dia, meus queridos, tantos, que qualquer um que você encontrar com esse dito apóstolo pode deixar de ouvir. Não perca seu tempo. E eu sei que somos enviados em um certo sentido. E os primeiros a serem enviados, inclusive, foram mulheres após a ressurreição de Jesus. No entanto, não somos enviados como eles foram. Não temos a autoridade e o poder que eles tiveram, ao ponto de poderem escrever a revelação especial de Deus, a Bíblia. Mas o que quero que percebam é que ele sabe a quem pertence. Ele sabe. Cristo. E sabe por que ele sabe a quem pertence? Porque ele entende que foi vontade de Deus isso. Ele sabe. Porque Deus o escolheu para isso. Veja o versículo. Por vontade de Deus. Deus prometeu a Jesus que apresentaria todos que ele escolheu na eternidade para Jesus. João 6,32, podemos ver isso. Paulo entende, então, que é apóstolo de Jesus porque Deus o escolheu. Foi vontade dele. No versículo 4 de Efésios, capítulo 1, podemos ver isso bem. Ele sabe bem de quem é. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Em alguns lugares da Arábia, há um costume de quando você pergunta para a pessoa quem você é, ela responde o nome e de quem ela é filho. Por exemplo, o camarada se chama Ali e o pai é Hamad. Então você pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou Ali de Hamad. Percebe? A sua identidade está muito ligada a quem você pertence. Paulo sabia a quem pertencia. E deixa claro. Será que você pode dizer o mesmo? Como Paulo. Paulo exaltou a livre vontade soberana de Deus. E vemos muitos por aí dizendo que são de Deus. Mas quantos Deus pode dizer o mesmo? Quantos? Veja a seriedade disso. Josué disse ao povo, escolhe hoje a quem servirão.
Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Há duas opções então. O verdadeiro Deus ou os deuses falsos. Vocês são de quem? Josué perguntou. Veja, você não é livre, como imagina. Não tem. Pertence a alguém. A questão é de quem? A quem você pertence? Talvez o seu Deus seja Mamon, dízimo e ofertas sem pensar. Está mais para aquele jovem rico que perguntou para o Senhor como ter a vida eterna. E ele saiu correndo quando Jesus falou para que ele desse tudo. Talvez o seu seja os prazeres sexuais, a sua mente não para de pensar nessas coisas. Se sacrifica para alimentar o seu ídolo. Quantos adoram o Deus do trabalho, do prazer, ou até mesmo algum membro da família? Algum membro da família. Você é de quem, eu pergunto? Se você der uma olhada nas 13 cartas do apóstolo Paulo, sempre no início, ele deixa claro, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então, saber de quem você é, o ajudará a saber quem você é. Quem você é. Paulo sabe. Mas agora observe como ele fala sobre os cristãos de lá. Ele nos dá mais uma informação de quem nós somos, que é santos e fiéis a Cristo. Então, quem nós somos? Quem eu sou? Eu sou de Cristo. Em segundo lugar, quem eu sou? Santo e fiel a Cristo. Olha o texto. Ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Já ouviu alguém dizendo assim para você, só quer ser o santinho? Já ouviu isso aí? Já ouviu? Ou até mesmo você deve ter falado isso, né? Que isso? Não me julguem, eu não sou santo. Essa palavra para nós tem muito o peso de pureza, né? Você tem que ser perfeito, certinho. E não está errado. No entanto, para Paulo, essa palavra tem um peso muito maior. Essa palavra significa, no original, separado para. Separado para. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 1 Coríntios 7,14, ele usa a mesma palavra para falar sobre os filhos dos crentes. Escute. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Ouviu o que ele diz sobre filhos? São santos, ou seja, separados. Não só os pais dos filhos são separados, mas os filhos dos pais também. Deus olha de forma diferente para os filhos dos crentes. Assim, o que Paulo fala sobre os cristãos em Éfeso é revelador. Mostra a sua identidade, a saber, santo. Santo. Separados para Deus. Então, se alguém tentar zombar você dizendo assim, só quer ser o santinho, você diz, sim, eu sou. Depois você explica o que significa essa palavra para ele, tá bom? Mas o que fortalece essa identidade de santo? Qual é a evidência de que eu sou separado para Deus? Olha o que Paulo diz. E fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, o seu comprometimento para aquele que te separou. Fidelidade. Fidelidade. No Antigo Testamento, a circuncisão expressava a ideia de separação. Esta marca separava eles. Separava eles. No entanto, meus irmãos, eles começaram a olhar apenas para a marca. Eles olharam apenas para a marca. E esqueceram que seus corações deveriam ser separados também para Deus. Então eles se achavam demais porque tinham a marca.
mas não eram mais fiéis de coração a Deus. Agora escute o que Deus falou para eles. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Deuteronômio 10:16. A fidelidade em Deus, então, consiste em um coração que é fiel também. Não só a boca, as roupas, as idas ao culto, mas um coração totalmente devoto a Cristo. Então, qual é a evidência de que eu sou separado para Deus? Bom, Paulo diria, você é fiel ao que Cristo quer? É como um casamento. No casamento, declaramos que somos separados um para o outro. E como é que isso fica comprovado? Você flerta com outra mulher? Você flerta com outro homem? Você cumpre os seus papéis conjugais? Percebeu? O que eu faço confirma o que sou. O que faço confirma o que sou. Sou totalmente separado para Ele, para ela. E minha fidelidade garante isso. No entanto, não é o que acontece com muitos cristãos. Alguns são apenas separados no domingo. São fiéis quando as tentações são leves. Eles são cristãos circunstanciais. São aqueles que são fiéis quando convém. São santos quando convém. O motivo, os seus corações não são separados e fiéis a Deus. Eu não estou falando, meus queridos, que vocês devem ser perfeitos. Eu não sou, e Deus sabe que também não seremos. A questão é, o meu coração é totalmente separado a Deus todos os dias. Todos os dias. Deus é soberano. Deus é separado de tudo e todos. E é fiel de uma forma que nos assusta. A pergunta que devo fazer a você é: você é separado para Ele e fiel a Ele também? Dê a sua resposta mais sincera, porque ela pode te ajudar. A pergunta está sendo respondida. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou de Cristo, vimos em primeiro lugar. Eu sou santo e fiel também, que acabamos de ver. Mas no versículo 2, dando início à sua saudação agora, Paulo nos dá mais informações a respeito de quem nós somos. A saber, filho e servo de Deus. Olha o que ele diz. Graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando eu fazia o ensino médio, eu não sabia muito de teologia, mas uma coisa eu já estava sabendo, que as pessoas não nascem filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. E uma vez a professora falou lá, e tudo mais, porque todos nós somos filhos de Deus, não é mesmo? Eu levantei o dedo e disse, professora, não somos todos filhos de Deus. Existe um senso comum, meus queridos, na comunidade, na sociedade, que todos nós somos filhos de Deus. Já viu isso? Provavelmente você já se deparou com isso. Mas agora escute o que a palavra de Deus diz. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 11 e 12. Mas como a gente se torna filho de Deus? Pelo meio da adoção divina. No momento que você é justificado, ou seja, quando pelo sangue de Cristo Deus limpa sua ficha, te faz inocente.
Ele te adota como filho. Isso tudo por causa do filho mais velho, Jesus. Então, enquanto a justificação resolve o nosso status diante de Deus, a adoção resolve o nosso relacionamento com Deus. Ele olha para você como filho agora. Como filho. Olha só, o Dr. J.I. Packer, escrevendo sobre isso, disse: aqui agora, os crentes estão sob o cuidado e disciplina paternal de Deus e são dirigidos, especialmente por Jesus, a viver sua vida integralmente à luz do conhecimento de que Deus é seu Pai no céu. Mas ao mesmo tempo que temos liberdade que um filho tem na casa de seu pai, temos responsabilidades. Paulo nos lembra dos nossos deveres como um escravo. Observe o que ele diz sobre nós ao falar o que Cristo é para nós. Ele diz: e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, seria assim: vocês são filhos de Deus e escravos de Cristo. Por que posso dizer isso? Porque Senhor aqui não é tratamento de respeito. Não é. Esta palavra pode ser traduzida por dono, amo, proprietário, soberano. Ela abrange poder e autoridade. E um poder e autoridade que ninguém tem. Só um tem. Adivinha quem é? Jesus. Jesus. Quando Paulo, na sua saudação, diz Senhor, é claro para ele que ele é escravo deste Senhor. Olha o que ele disse no começo da carta aos Romanos, primeiro versículo do capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui não é a melhor tradução. A melhor tradução seria escravo, porque é exatamente essa palavra que vemos no original. Então, como podemos conciliar as duas coisas? Filiação e escravidão, em outras palavras. Assim, a filiação te lembra do seu relacionamento próximo a Deus, paternal. A condição de escravo o lembra do seu compromisso com o Senhor. O escravo faz o que o seu Senhor quer. Eu sei que pode incomodar a ideia de ser escravo, mas observe, se não somos escravos de Cristo, somos escravos do diabo ou dos nossos pecados. E a diferença é gigantesca. Em Cristo, somos escravos livres. Amamos obedecer este Senhor. Temos prazer em obedecê-lo. E imagine que certo dia, o seu chefe te chama no escritório e diz: a partir do próximo mês você receberá um aumento de 20%. Você ficaria incomodado com essa autoridade, com essa imposição? E o mesmo depois diz para você: olha, e outra coisa, mês que vem eu quero que você fique 2 semanas em casa descansando, sem qualquer prejuízo no seu salário. Você está me entendendo? Você acharia ruim essa ordem? Você reclamaria? Você o obedeceria triste? Claro que não. Com prazer, com alegria. Meus queridos, um escravo de Cristo obedece dessa mesma forma, com alegria, com prazer, porque as ordens desse Senhor, desse soberano, são ordens para a vida, e uma vida plena. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo: quem você é? Ele responderia: bom, eu sou filho de Deus e escravo de Cristo. Então, meus irmãos, a respeito da paternidade de Deus, eu pergunto a você: você experimenta do amor e da correção paternal de Deus?
Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pode ser que você não tenha tido um pai presente, um pai amoroso, um pai que cuida, que dá limites a você. Em Cristo, podemos experimentar essa paternidade presente, amorosa, e que nos dá limites, porque ela é real, porque Deus te ama. Ele ama os seus filhos, como nenhum pai consegue amar. Mas a respeito da sua relação como escravo de Cristo, você obedece o Senhor em todas as coisas, em tudo que você faz com prazer, com alegria. Seja sincero, há prazer em estar aqui, há prazer em ler a Bíblia, nos ensinaram que devemos fazer essas coisas. É uma obrigação do crente, faça isso, senão você não vai se dar bem com Deus. Como uma obrigação, como um peso. No entanto, não é assim que Deus quer. Não é assim. Quando tenho que sair para resolver alguma coisa, e qualquer coisa mesmo, os meus filhos me veem saindo e eles dizem: pai, quero ir com o Senhor também. E eu falo: filho, eu só vou pegar uma ferramenta ali. É coisa rápida. Ah, mas queremos ir também. Então eu digo para eles: peguem a sandália de vocês e entrem no carro. Como é que vocês acham que eles vão obedecer essa ordem? Como é que vocês acham que eles fazem isso? Com alegria, eles vão correndo e pegam a sandália e tudo mais. E todas as vezes, a mesma disposição, com prazer e com alegria. É assim que Deus espera dos seus filhos, dos seus escravos. Obediência com alegria. Porque fazer isso é estar com quem você ama, seu Pai Celestial. Mas Ele é o seu Pai mesmo, a quem obedece com alegria. Estou caminhando para o final, meus irmãos, e ouvimos hoje o que Deus diz sobre quem nós somos. Eu sou de Deus, santo e fiel a Cristo, e também filho e escravo de Cristo, como acabamos de ouvir. Esses termos nos diz quem somos e que Deus requer de nós. Mas pode ser que pense: não acho que sou um filho de Deus. Não acho que sou de Deus. Sinceramente, não me vejo separado e fiel a Ele. Não tenho prazer nas coisas dele. Faço por obrigação. Se de fato reconhece isso na sua vida, se de fato consegue ver esses pontos negativos na sua vida, eu tenho que lhe dizer: ninguém nasce assim. Não nascemos de Deus. Nascemos de deuses falsos, adorando deuses falsos. Não amamos o Senhor, não temos prazer nas coisas dele, somos escravos de Satanás e do pecado. Meus queridos, não temos nada de fidelidade a Ele. E o motivo não é outro, o pecado. O pecado nos desfigurou, quebrou a imagem de Deus em nós. Não temos nada a ver com Ele, por causa do pecado. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Existe um homem que nos ajuda nisso. Porque ele foi de Deus o tempo todo. Ele foi separado, santo e fiel ao seu Pai. Ele foi um filho perfeito. Ele foi um escravo perfeito. Foi tudo o que não somos, para nele sermos o que Deus quer que sejamos. Você faz ideia de quem estou falando? Jesus Cristo. Paulo sabia disso, meus irmãos. Sabia. Ele sabia que ele e os irmãos só são alguma coisa diante de Deus por causa de Cristo Jesus, por causa do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, a grande novidade para nós, a grande notícia para nós, e a única forma de mudarmos é crendo que aquele homem na cruz do Calvário morreu pelo que você não é agora, a fim de fazer de você
o que Ele quer, santo, fiel, de Deus, filho e escravo de Cristo. Nele, não somos filhos órfãos de Deus. Nele, não estamos perdidos, não estamos acorrentados com ídolos falsos, com pecado. Nele, a vida e esperança. Quem eu sou? Oremos. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que é tão maravilhosa, tão esclarecedora, tão transformadora, e que nos consola e que nos exorta. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra, que nos diz quem somos do Senhor, santos, fiéis em Cristo Jesus. Ó Pai querido, que nos lembra que nós somos Teus filhos e escravos. Dá-nos a graça, Senhor, de nos apropriar de quem realmente nós somos e no dia mau não o esquecermos. Obrigado pelo Teu amor paternal. Obrigado, Deus, por Senhor ter nos separado para o Senhor e Te obedecer com prazer, alegria. Abençoa essa igreja, Senhor. Ó Deus querido, que aqui possam ter pessoas do Senhor para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos.